Algoritmos. Quem nunca se pegou olhando para um problema por mais de horas e não chegou em lugar nenhum? É nesses momentos que nos sentimos verdadeiros incompetentes. Como assim eu não consigo resolver isso? Parece que quanto mais você tenta, mais a solução corre de você. Já aconteceu inúmeras vezes comigo, mas hoje estou aqui para te ajudar. Vou te ensinar uma receitinha de miojo. 7 passos que, se você fizer, vai te destravar e finalmente conseguir passar naquela tão sonhada entrevista. Eu quero, eu posso. Eu sei como é estar nervoso para entrevistas. É difícil lembrar até o próprio nome, imagina o resto. Mas tem uma coisa que eu consigo me lembrar aqui e você também consegue. De deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e deixar um comentário aí caso você queira saber sobre algum tópico ou tirar alguma dúvida. Beleza? Conto com você. Certamente que sim. Mas calma, vamos falar sobre o primeiro passo. Ouça ou leia com atenção. E quando eu digo ouça ou leia com atenção, eu não estou falando daquele ouvido professor explicando cálculo diferencial integral que a gente só finge que entendeu, ou aquele livro que você leu nas coxas. Já. Pronto. Eu estou falando de ouvir e ler de verdade, de guardar cada palavra. Por exemplo, se o problema começa com algo como dado 2 arrays que estão ordenados, opa, atenção aí, campeão. Esses ordenados tá aí por um motivo. Provavelmente tem relação com a solução do seu problema. Se você ignorar isso e começar a tratar como se fosse tudo bagunçado, meu amigo, pode dar adeus à solução. O ponto é, essas dicas não estão aí à toa. Se o problema mencionou, tem um motivo. É tipo quando a mãe da gente manda a gente levar o guarda-chuva, se você ignora, você sabe o que acontece. Então, quando estiver enfrentando um problema, anote essas informações importantes. Pode até ser no papel ou na palma da mão se precisar. O que importa é não deixar escapar nada. Confie em mim, você vai me agradecer depois. E se durante o processo você sentir que está perdido ou que seu algoritmo não está indo para lugar nenhum, faça uma pausa e pergunte-se: eu usei todas as informações que o problema me deu? Muitas vezes a resposta que você precisa estava bem na sua cara o tempo todo. Beleza, você já ouviu a pergunta com atenção, captou todos os detalhes, está pronto para atacar o problema como um ninja da programação. Mas calma lá. Antes de sair escrevendo código como se estivesse correndo uma maratona, vamos falar do segundo passo, para você desenhar um exemplo. Parece simples, né? Mas você ficaria surpreso com quantas pessoas ignoram essa dica. Em vez de desenhar um exemplo, elas tentam resolver tudo na cabeça, tipo um mestre Miyagi da programação. Então, antes de tentar ser o mago da lógica e sair pensando em soluções possíveis, faça um favor a si mesmo, desenhe um exemplo. Não estou falando de qualquer exemplo não. Tem uma arte nisso daqui. Muita gente faz algo assim quando pedem um exemplo de árvore binária, por exemplo. Desenha uma árvore binária perfeita com 3 nós. E aí tu pensa, uau, que beleza, tá tão bonitinho que dá até orgulho. Mas na verdade isso é um péssimo exemplo. Por quê? Deixa eu te contar. Muito pequeno. Esse exemplo é minúsculo. Como é que você vai achar um padrão ou identificar um comportamento com um exemplo tão pequeno? É como tentar aprender a nadar em uma poça de água. Não é específico. Uma árvore binária de busca tem valores. E se esses números de alguma forma influenciam na maneira de resolver o problema? Se você só desenha uns círculos conectados, está deixando de lado um mundo de informações. Então qual que é o segredo de desenhar um bom exemplo? Vou te dar 3 dicas. Seja específico, use números reais ou strings, dependendo do problema. E não adianta desenhar um esquema genérico. Coloque os detalhes. Faça um exemplo grande o suficiente. A maioria das pessoas faz exemplos muito pequenos, então capriche. Faça o maior que você achar necessário. Evite casos especiais. Certifique-se de que seu exemplo é genérico o suficiente para cobrir várias possibilidades. Se o seu exemplo é muito específico ou perfeito demais, pode te enganar e te levar para um caminho errado. Se depois de desenhar você perceber que o exemplo não está funcionando tão bem, tá tudo bem. Ajuste, mude, melhore. O importante é que o exemplo te ajude a entender o problema e a desenrolar uma solução. Beleza, você já ouviu o problema com atenção, desenhou um exemplo bacana, agora você vai resolver com força bruta. Não sei porque tanta gente tem medo de resolver com força bruta. Tipo, eles acham que o entrevistador vai jogar um tomate na cara deles se mencionar uma solução óbvia ou ineficiente. Mas a verdade é bem diferente, a força bruta é o seu melhor amigo e eu vou te explicar o porquê. Primeiro de tudo, você não quer que o entrevistador pense que você não consegue enxergar uma solução simples. Mesmo que isso pareça óbvio para você, pode não ser óbvio para o entrevistador. E além disso, é uma ótima maneira de mostrar que você consegue começar de algum lugar e construir a partir daí. Porque, meu amigo, todo edifício começa com um tijolinho. Então não se preocupe se sua solução inicial não for digna de um prêmio Nobel.
É normal e esperado que o primeiro algoritmo não seja o mais otimizado do mundo. Aliás, estranho seria se você sair do nada direto para uma solução perfeita. O importante aqui é, fale sobre a solução de força bruta. Diga qual a complexidade de tempo e espaço utilizado nessa solução. Tipo, ok, isso aqui é O n ao quadrado, porque estou verificando cada par de elementos. Pronto, você mostrou que sabe analisar o básico e está pronto para começar a melhorar. É como dizem, antes de correr a gente precisa aprender a engatinhar. Comece com o simples e depois vamos em busca do ouro. E aliás, se a primeira solução for horrível, perfeito. É mais fácil ver onde melhorar quando você tem uma base para começar. Ótimo, você já traçou o plano inicial com força bruta, agora é hora de arregaçar as mangas e começar a otimizar o negócio. Aqui no passo 4, vamos falar sobre algumas técnicas que podem transformar aquela solução básica e ineficiente em uma verdadeira máquina de performance. Primeiro, procure por informações não utilizadas. Lembra quando o entrevistador disse que o array estava ordenado? Essa não foi só papo de elevador. Aproveite esse detalhe. Quando o array está ordenado, você pode, por exemplo, usar uma busca binária em vez de usar uma busca linear. Menos passos, mais rápido. Segundo, use um exemplo novo. Às vezes a sua mente só precisa de um empurrãozinho. Um novo exemplo pode ser uma chave para destravar aquele padrão escondido que você ainda não viu. Pense nisso como um novo ângulo na foto, uma mudança de perspectiva, pode revelar tudo. Terceiro, tente resolver o problema incorretamente. Isso mesmo. Às vezes começar com uma solução que está quase certa pode te ajudar a entender o porquê não está funcionando e como corrigir. Quarto, considere um trade-off entre tempo e espaço. Às vezes, armazenar um pouco mais de informação sobre o problema pode te ajudar a otimizar o tempo de execução. Por exemplo, que tal usar um array extra para guardar alguns resultados intermediários? Pode ser uma troca vantajosa. Quinto, pré-compute informações. Será que você pode reorganizar os dados ou calcular algo antes para economizar tempo mais tarde? Sexto, nunca subestime o poder de um hash table. Elas são queridinhas das entrevistas de programação por um motivo. Muitas vezes, um hash table pode ser uma solução mágica para acessar dados de forma super rápida. Então mantenha isso no topo da sua mente. Por fim, pense no melhor tempo de execução possível. Se você puder aproximar desse limite superior teórico, parabéns, você está a caminho de uma solução otimizada. Lembre-se, otimização é um jogo de paciência e estratégia. Cada ajuste, cada troca de perspectiva, cada refinamento te leva mais um passo perto da solução perfeita. Existem técnicas que você pode utilizar para otimizar. Deixe aí nos comentários se você quer um vídeo ensinando essas técnicas. A ideia aqui é tentar se aproximar da perfeição, dado que não temos tempo infinito nas entrevistas. Mas como fazer isso? Passeie pelo seu algoritmo. Entenda cada passo, visualize a estrutura do código na sua mente. Saiba quais são as variáveis e o que elas fazem quando elas mudam. É como se você estivesse desenhando um roteiro de um filme. E quanto a escrever um pseudocódigo? Pode ser uma boa, mas tem que saber um limite. Um pseudocódigo básico é tipo pesquisar no array, encontrar o maior, inserir no heap. Isso é ótimo, te ajuda a visualizar o plano geral. Mas cuidado, quando seu pseudocódigo começa a ter loops, for escrito, você não está mais escrevendo um pseudocódigo, está apenas criando um código bagunçado. E convenhamos, ninguém quer fazer bagunça aqui, né? Nesse ponto seria mais rápido e mais limpo escrever um código de verdade. Lembre-se, se você não entende exatamente o que está prestes a escrever, você vai lutar para codar. Vai demorar muito mais tempo para terminar o código, e a chance de cometer erros graves é bem maior. Então antes de tocar no teclado, percorra seu algoritmo, ensaie mentalmente cada linha, porque quando você finalmente começar a digitar, vai ficar muito mais fácil para você. É a hora de mostrar suas habilidades de programação e escrever aquele código matador. Mas calma, antes de sair batendo no teclado, tem algumas dicas valiosas que você precisa seguir para garantir que seu código seja bonito e funcional. Primeira dica, código modularizado. Mostre que você tem um bom estilo de codificação e faça sua vida mais fácil. Verificações de erro. Alguns entrevistadores valorizam muito isso, outros nem tanto. Um bom meio termo é adicionar um to-do e explicar em voz alta o que você gostaria de testar. Isto mostra que você está consciente dos possíveis problemas sem perder tempo demais. Use outras classes ou estruturas quando necessário. Isso deixa seu código mais legível e mais fácil de entender. Nomes de variáveis claros. Usar letras soltas para variáveis pode deixar seu código confuso, especialmente se você exagerar. Não tem problema usar um i, um j e um loop básico, mas se sua variável cumpre um papel no código, deixe isso claro no nome dela. Lembre-se, o que faz um código bom pode variar de entrevistador para entrevistador e de candidato para candidato. O mais importante é focar em escrever código que você considere bonito e claro. E se você se perder, o que é bem comum, volte ao exemplo e percorra novamente. Isso vai te ajudar a relembrar o que estava fazendo e seguir em frente sem maiores problemas. Se você acha que acabou só porque o seu código está escrito, pense de novo. No mundo real, você nunca entregaria um código sem testar, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Então por que você faria isso na entrevista? Testar é essencial, mas calma, tem maneiras inteligentes e não tão inteligentes de fazer isso. E aqui vai uma dica. Se você está usando o LeetCode, o teste você consegue fazer diretamente na interface do LeetCode. Porém, você está treinando para a entrevista. Nesse caso, você só vai apertar o botão de verde quando você tiver certeza que a sua solução funciona. O teste que eu estou dizendo aqui não é simplesmente ir lá e clicar no LeetCode para ele executar seu código. O teste que eu estou dizendo aqui é um teste manual, linha a linha, do seu código. Comece com um teste conceitual. Isso significa apenas ler e analisar o que cada linha do código faz. Pense nisso como se você estivesse explicando o código para o revisor. O código faz o que deveria fazer? Cada linha está clara? Isso pode economizar muito tempo e evitar alguns bugs logo de cara? Olhe 2 vezes para o código estranho. Tem aquela linha do código que está meio estranha? Dê uma revisada nisso. Hotspots. Você já programou o suficiente para saber onde os problemas costumam aparecer. Casos base em código recursivo, divisão de inteiros, nós nulos em árvores binárias, começo e fim de interação em uma linked list. Esses são pontos críticos. Cheque 2 vezes. Teste com casos pequenos. Esse é o momento de usar um caso de teste específico e pequeno. Não vá direto para aquele array gigante de 8 elementos que você usou antes. Em vez disso, comece com um array de 3 ou 4 elementos. Isso provavelmente vai descobrir os mesmos bugs, mas de forma muito mais rápida. Casos especiais. Teste seu código contra valores nulos, listas com um único elemento, os casos extremos ou outros casos especiais. E claro, quando você encontrar bugs, e você vai encontrar, corrija-os. Mas não faça a primeira correção que vier na sua cabeça. Reflita um pouco sobre o problema. Às vezes o bug que você encontra pode ser um sintoma de um problema maior. E corrigir da forma errada só vai te levar para mais longe da solução. Testar é parte da diversão. E mais importante, é onde você realmente vê seu código ganhando vida.